Então, pessoal, mais uma vez, boa tarde aí. Queria agradecer a participação de todos, em especial agradecer ao João. João, muito obrigada por ter aceitado esse convite de coração. Obrigada mesmo em nome aí da universidade, do Departamento de Matemática. O João, pessoal, ele é formado pela Universidade do Cariri, não é, João? Regional do Cariri. Regional do Cariri. Fez mestrado e doutorado na Universidade Federal do Ceará. Fez pós-doutorado na Universidade de Buenos Aires, na Universidade de Brasília, enfim. O João, apesar de novo, ter uma carreira gigante aí, uma infinidade de artigos em revistas muito relevantes, então é admirável. E atualmente ele é professor da Unicamp. Então, João, fica à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado mais uma vez e sinta-se em casa aí. Obrigado, Laís, pela apresentação. Eu gostaria de dar uma boa tarde a todos que vieram prestigiar aqui as palestras prévias, né, do Carlos Alberto. Eu confesso que eu entrei ali na metade, né, eu estava resolvendo outras questões aqui, mas gostei bastante. E agradeço por aqueles que ficaram para prestigiar o nosso trabalho. Agradeço enormemente à comissão organizadora pelo convite, em particular para a Laís Santos, por ter entrado diretamente em contato comigo e feito esse convite. Eu adorei poder participar dessa 13º workshop de verão da Universidade Federal de Viçosa. Bem, a minha apresentação ela não é nada técnica, no sentido de que eu não vou apresentar essencialmente coisas que eu faço, né? Só de maneira tangencial. Eu gostaria de apresentar a equação que a gente chama de Laplace-Poisson, que tem a ver com o Laplaciano, né? Onde a mesma aparece e qual é a relevância do ponto de vista teórico-matemático, em algum certo sentido, até do ponto de vista aplicado. Algumas dessas coisas aparecem nos estudos que eu fiz, mas eu não vou entrar essencialmente em nenhum detalhe técnico. Se vocês querem saber as questões técnicas, eu coloco as referências e é só ir lá e dar uma olhada, né? Para não ser uma apresentação tão maçante. É uma apresentação de caráter mais expositivo. Bem, então, a primeira coisa que eu gostaria de apresentar é o operador laplaciano, né? E algumas de suas muitas origens, né? Só que antes de falar de operador laplaciano, em derivadas, em equações, regularidade, existência, etc., o que a gente precisa falar, primeiramente, é o que diabo seria um EDP, né? Se alguém coloca essa sigla para você, que é a abreviação de equação diferencial parcial, você deveria saber, se perguntar, o que é um EDP? Um EDP, aliás, para ter um EDP, você precisa de alguns ingredientes. Por exemplo, um domínio de definição, aqui para nós vai ser um aberto e sempre limitado, para não complicar a vida do espaço Rn. N aqui é a dimensão, né? Ela pode ser 1, 2 ou 3, só para simplificar o raciocínio. Um operador diferencial, que essencialmente é uma função que calcula ou computa derivadas, em um certo sentido. Dados do problema relacionados, né? Uma F que vai estar definida em ômega, valores reais, que a gente chama de termo de força, ou do lado direito da equação, para simplificar, e G, que é uma condição de borda. Então, juntando todos esses ingredientes, o que buscamos é uma solução. Uma solução para um problema de valor inicial, ou seja, o operador atuando em 1 igual a F, dentro dessa região aberta, que a gente chama de domínio, e com G sendo a sua condição de bordo fixa, né? E aí eu coloquei aqui em um certo sentido, porque dizer que ela satisfaz uma equação, você tem que ser matematicamente preciso, né? Essa noção ela não pode ser simplesmente jogada para o ar, né? Então, aqui só explicitando quem são os elementos envolvidos. L de U é um operador diferencial, ou seja, ele envolve o X, que é os pontos do domínio, a própria U, o gradiente dela e a hessiana. Esse símbolo aqui, nabla de U, para quem não lembra, né, cálculo de várias variáveis, é o vetor gradiente, formado pelas derivadas parciais da U. A hessiana de U é a matriz quadrada N por N simétrica que envolve as derivadas de segunda ordem da U. Então, o operador diferencial aqui é um operador de segunda ordem que envolve X, a U, o gradiente dela e a hessiana dela. Então, tem um operador muito particular e muito especial que aparece em equações diferenciais elípticas, que é chamado o operador laplaciano. Então, para uma função U que você pode calcular duas derivadas, né? Nessa notação aqui, o EC2, ela tem duas derivadas e a segunda derivada é contínua. Então, o laplaciano ele é definido como a soma das derivadas segundas puras, né? As derivadas segundas quando você repete o mesmo índice, né? D2U, dx e x1, x1, mais, etc, etc. D2 de U, dxn, dxn, tá bem? Esse operador laplaciano, ele foi batizado em homenagem ao matemático francês Pierre-Simon Laplace, né?
Aqui tem uma pequena descrição muito superficial do que foi o Pierre-Simon Laplace, né? Ele desenvolveu matemática em astronomia, física e estatística, começou trabalhando em cálculo em várias variáveis, onde desenvolveu uma ferramenta que provavelmente vocês se depararam com ela nos cursos de equações diferenciais ordinárias, que é a transformada de Laplace. Focou depois sua atenção em mecânica celeste e, por fim, ele foi um dos primeiros cientistas, assim, de maneira bem corriqueira, a inferir a existência dos buracos negros, que depois foram provados nos resultados do Stephen Hawking, etc. Nessa descrição aqui tem algo bem interessante, né? O título dela é o Newton francês. Então, a importância do Pierre-Simon Laplace para a matemática, observe que está sendo comparada a um Newton, que é um grande expoente da física matemática. Então, certamente, a relevância dele, do ponto de vista teórico, é enorme, né? Aí eu vou destacar aqui algumas referências literárias. Eu não li, mas eu atrás dessas referências, parecem bastante interessantes, sobre aqui essa primeira vida em ciências exatas do Pierre-Simon Laplace, por Charles Constant de Lespierre. Então, é um livro que conta uma das biografias, né, que fala da biografia do Pierre-Simon Laplace. Outra aqui, que é um cientista determinado, professor de história, o Roger Hahn. Também parece bastante interessante. Não a li, mas estou bastante animado a ler. Então, aqui tem uma homenagem, já que o Laplace é um dos protagonistas do título da minha apresentação, uma homenagem desse artista, o Robert Delandre, na cidade de Beaumont-en-Auge, que é uma estátua do Laplace, que é exatamente a cidade a qual ele nasceu, né? Então, aqui não dá para ver, mas em outras fotos é possível. De um lado tem um brasão do Galileu e à esquerda tem um brasão do Newton, para dizer que ele está respaldado por duas figuras magníficas da física matemática, aí, novamente fazendo esse comparativo que ele era um cientista de grande calibre, vamos dizer assim. E aqui tem homenagens que eu gosto bastante, apesar de serem bastante antigas, que é selos, né? Coisas que a gente praticamente não usa mais, viraram itens de colecionador, selos, aqui da França e aqui do país de Liechtenstein, que homenageiam a figura também do Pierre-Simon Laplace. E aqui fica bem claro no selo a contribuição em equações diferenciais ordinárias, né? Aqui aparece o operador laplaciano igual a zero, que daqui a pouco eu vou dizer que isso denota uma função harmônica, que o laplaciano é a divergência do gradiente, tá bem? E por último, eu queria recomendar para vocês esse vídeo aqui bem curtinho, que fala exatamente da grande relevância do Laplace e a comparação dele com Newton, né? Ele seria o Newton francês. Então, fica essas referências aí sobre a influência dele, de livros e também de vídeos. Então, voltando aqui ao operador laplaciano, em homenagem ao Laplace. O operador laplaciano ele tem algumas propriedades bem interessantes. Ele é um operador de segunda ordem, então ele envolve as derivadas de segunda ordem da U. Ele é linear, então o laplaciano de uma combinação linear laplaciano, e ele é um operador com coeficientes constantes, né? Então, cada um dessas funções aqui que aparecem na frente das derivadas segundas, elas são iguais a 1. Então, isso facilita bastante. Então, o operador laplaciano tem essas características, tem muitas mais, né? Mas eu queria destacar essas. Se esses coeficientes aqui não fossem constantes, o operador ele seria de segunda ordem, mas ele seria menos maleável, vamos dizer assim. Ele seria mais difícil de tratar. Então, por essa estrutura mais suave, ele é mais maleável, pelo menos no ponto de vista da teoria de regularidade. Então, vamos lá. O operador laplaciano, você pode ver que ele tem duas naturezas. Ele tem uma natureza variacional e tem uma natureza não variacional. O que seria a natureza variacional? Ele provém de uma forma divergente. Então, o laplaciano é a divergência do gradiente. Então, isso é bastante adequado quando você trata problemas, soluções que são clássicas, que a U ela é C2, ou soluções fracas, no espaço de Sobolev. E tem uma natureza não variacional, ou seja, tem uma forma não divergente. Ele é o traço da matriz hessiana, que é aquela matriz que eu apresentei para vocês, quadrada e simétrica. Então, essa estrutura ela é conveniente para tratar no cenário de soluções clássicas e soluções no sentido da viscosidade, que eu vou apresentar em breve. Para quem não lembra o que diabo seria a divergência, então, se você tem um campo vetorial no Rn, a divergência desse campo é o produto escalar entre o operador diferencial e a f, que vai dar essa operaçãozinha aqui. Quando você coloca a f para ser o gradiente da U, então vai virar o laplaciano. E da natureza não variacional, você
pode lembrar que se você tem uma matriz quadrada, então o traço da matriz é a soma dos elementos da diagonal principal. Então, se essa matriz aqui for a matriz esse ano, então você está somando os termos da diagonal principal, está somando as derivadas segundas sempre do mesmo índice, né? I igual a J igual a J. Então, isso daria o Laplaciano também. Então, o Laplaciano tem essa dupla natureza, né? Uma natureza divergente e uma natureza não divergente. Bem? Então, o que seria uma solução clássica? Então, eu vou me focar aqui na equação de Poisson. A equação de Poisson é quando menos o Laplaciano é igual a f, que não necessariamente é zero. Então, para um domínio regular ômega aberto, uma solução C2 e ela é contínua até o bordo, ela vai ser dita uma solução clássica se ela satisfaz a equação pontualmente e se atinge, ou seja, o igual a G continuamente no dado de bordo, né? Então, esse tipo de problema aqui, que é o problema não homogêneo com condição de bordo, é conhecido como problema de Dirichlet-Poisson. Aqui você tem o Dirichlet, que é um matemático alemão, e aqui o Poisson, que dá nome ao título da minha apresentação também. Com respeito à trajetória do Poisson, tem esse livro aqui em francês, né, As Matemáticas a Serviço da Ciência, da Yvette Kozman-Schwarzbeck, que vocês poderiam dar uma olhada. Então, vocês, além de aprender a história do Poisson, ainda aprenderiam francês, né? Então, tem essa dupla indicação aí de conhecimento literário sobre a trajetória do Poisson. Então, com respeito à equação de Poisson, a gente tem toda uma teoria que chama teoria do potencial, né? Teoria clássica do potencial. Quando você volta aqui para essa equação, algumas perguntas elas surgem, né? Aqui eu estou dizendo que seria uma solução clássica. Mas em nenhum momento uma pessoa de uma mente inquieta, vamos dizer assim, um cientista, um pesquisador, ele se perguntaria: esse problema realmente admite uma solução clássica? Essa solução, se ela existir, ela é única? Como se comporta se eu perturbo os dados do problema? Então, essas questões, elas dão suporte à teoria clássica do potencial que trata desses questionamentos, que é a existência de tais soluções, sob que condições soluções clássicas existem. Tais soluções, elas são únicas ou são múltiplas? Elas são regulares, elas gozam de um módulo de continuidade, ela tem um certo comportamento mais específico, mais adequado, e elas são estáveis, ou seja, se eu perturbo um pouco os dados do problema, que é a F e a G, a U sente uma tal perturbação e de que forma? Então, a teoria do potencial, além de tentar responder essas perguntas aqui, ela tem dois pontos que, para mim, são bastante interessantes, que são, sob algumas circunstâncias, claro, eu não estou sendo bastante impreciso não, mas sobre algumas circunstâncias, você tem que soluções, elas gozam de uma fórmula de representação explícita, coisa que é raro em equações diferenciais. Você encontrar uma cara explícita para as suas soluções, por exemplo, ela é a soma de séries de senos e cossenos, ou seja, eu estou remontando aí a análise de Fourier, ou regularidade explícita das soluções, ou seja, você consegue inferir propriedades locais bem particulares de soluções. Tais fenômenos a teoria do potencial que fornece, mas sobre alguns contextos específicos. Nesse cenário, eu cito aqui esse livro do professor de Jairo Guedes de Figueiredo, hoje o meu colega de Unicamp, né, Teoria Clássica do Potencial, da editora Universidade de Brasília, que ela trata de maneira bem bela sobre essa história, esse estado da arte, sobre a teoria clássica do potencial e as contribuições mais significantes do Poisson, do Dirichlet, do Laplace, etc., entre outros. Bom, outra referência que é bastante interessante para entender um pouco sobre teoria do potencial é esse livro clássico do Evans, que se você cursou um mestrado ou um bacharelado em matemática, um doutorado, certamente você já cruzou com esse livro aqui, que é uma referência bastante usual nesses cursos, né? É um livro bastante gostoso de ler, apesar de ser um pouco técnico, né? Não é para principiantes, mas em algum momento você tem que dar o primeiro passo, então, quanto mais cedo, melhor para aqueles que têm interesse em equações diferenciais. Está aí o livro do Lawrence Evans. Bom, o que seriam funções harmônicas? Na equação de Poisson, quando fazemos f igual a zero, isso tem um nome particular, né? Chamado de função harmônica. E a equação de Poisson com igual a zero, ela ganha um nome particular, que chama-se equação de Laplace. Então, sobre a teoria de funções harmônicas, que é bastante rica, eu cito para vocês aqui, eu recomendo para vocês, esse que é um dos livros mais, vamos dizer assim, elegantes e completos sobre teoria de funções harmônicas que eu já li na minha vida.
Não é em português, é em inglês, mas, novamente, mais uma oportunidade de vocês aprenderem matemática em inglês, né? Antes agora do que mais tarde. E dos autores o Huxley, o Bourdon e o Ramey. Então, quem quer aprender sobre essa teoria de funções harmônicas, dá uma olhada nesse livro aqui, que tem um conteúdo matemático e histórico bastante profundo e interessante. Bom, então agora eu vou apresentar alguns cenários onde a equação de Poisson barra equação de Laplace, elas vêm à tona em alguns contextos não técnicos, não abstratos, né? Porque eu poderia dar exemplo de funções aqui que satisfazem a equação com o lado direito específico, etc. Mas eu quero que surja de maneira não tão, vamos dizer assim, forçada. Então, vamos considerar esse cenário aqui, que é a densidade de uma substância em equilíbrio. Então, considere, por um momento, uma determinada substância, que eu vou chamar, cuja densidade dela eu vou chamar de U, que ela está confinada em estado de equilíbrio em uma região sólida única, né? Então, o que é que significa isso? Significa que ela está em equilíbrio, quer dizer que para qualquer sub-região, vamos pensar aqui com uma sub-região aberta, tá bem? Ou seja, ela não contém a própria fronteira. De ômega, o fluxo de U através da fronteira dessa região, ela é zero. Significa o quê? Que a integral dupla sobre a fronteira dessa região do fluxo associado a U, vetor normal U ds, isso é zero. Então, isso é que significa matematicamente dizer que ela está em equilíbrio. Só que se essa condição aqui é satisfeita, onde F aqui é o fluxo de densidade e nu aqui é o vetor normal unitário que aponta para fora dessa fronteira de U aqui, tá bem? Então, se vale essa sentença aqui, vocês podem invocar os resultados que vocês aprenderam no seu curso de cálculo 2, ou cálculo 3, cálculo vetorial, várias variáveis, que é o teorema de Gauss-Ortho-Gradsky, um nome bastante técnico, ou teorema da divergência. Ele diz que se esse fluxo aqui é zero, por um lado, né, então a integral tripla sobre essa região U da divergência de f dv é igual a esse fluxo que é zero, tá certo? Então, como essa região U aqui ela foi escolhida de maneira arbitrária, a gente pode concluir que a divergência do f ela é zero em ômega, certo? Divergência eu apresentei inicialmente. Então, o que eu joguei algumas coisas aqui para debaixo do tapete, mas o que justifica essa passagem aqui de dizer que se a integral é zero, então o integrando é zero, é o teorema da diferenciação de Lebesgue, tá bem? Que é um teorema de análise real. Bom, mas em muitas aplicações de física, matemática, química e biologia, é bastante razoável que a gente conceba que a densidade, o fluxo da densidade, ele flua da região de maior concentração para a região de menor concentração. Então, o que é que significa isso traduzindo na linguagem de cálculo 3? A gente sabe que o vetor gradiente é o vetor que aponta nas regiões de crescimento. Então, se eu estou dizendo que ele flui da região de maior concentração para a região de menor concentração, quer dizer que o F, na verdade, ele está na direção oposta do vetor gradiente. Então, isso aqui, em física, tem um nome, chama lei de Fourier, tá bem? Então, o F, na verdade, ele é menos uma certa proporção do gradiente da U, onde esse C de ômega é uma constante de proporcionalidade, né, que mede, que está relacionada às propriedades de heterogeneidade do próprio domínio ômega, certo? Então, se F é menos uma constante que depende de ômega do gradiente de U, e acabamos de conceber que a divergência é zero em qualquer sub-região, então, se calcularmos a divergência desse F aqui, é quem? Por um lado, ela é zero, já sabemos. Por outro lado, essa constante aqui sai da divergência, então fica menos constante divergência do gradiente. Divergência do gradiente é o laplaciano. Então, você acaba descobrindo que a U ela é uma função harmônica. Então, a densidade de uma substância numa condição de equilíbrio, na verdade, ela tem a propriedade de ser uma função harmônica. Então, aqui é o nosso primeiro exemplo de uma coisa não abstrata, que as funções harmônicas, ou a equação de Laplace, ela vem a tona, tá bem? Então, agora vamos relembrar um pouco o curso de vocês de variáveis complexas, né? Ou de análise complexa, se vocês preferirem. Então, por um momento, considere esses pares de funções, né? Essa U de xy aqui, esse polinômio quadrático, V de xy, esse polinômio aqui de grau 2, essa U aqui, x cubo menos 3x quadrado, essa V, 3x quadrado menos y ao cubo, ou esse par aqui ou esse par aqui, né? Claro que aqui o x é positivo para que essas duas funções elas estejam bem definidas. Então, eu não vou ser como o Elon Lages Lima, que diz, é fácil ver e etc. Fácil para ele, né? Mas para os seres mortais, não.
Então, é de simples verificação, vocês podem até fazer aí se quiserem, por exemplo, com os 2 primeiros pares de exemplos, que tanto AU quanto AV são funções harmônicas. Se você calcular a derivada segunda desse perfil e com respeito a x e somar com a derivada segunda com respeito a y, você vai ver que vai dar zero. Da V também, dessa U também, dessa V também, de todas elas, né? Então, surge uma pergunta bem perspicaz aqui. O que estaria realmente por trás de todos esses exemplos para que essas funções fossem harmônicas, né? Então, eu problematizei uma questão, né? Eu dei 4 pares de exemplos, que elas não são colocadas de maneira aleatoriamente. 2 a 2, elas são harmônicas e elas são de 2 variáveis, né? Será que tem alguma coisa especial nessas funções? Sim, tem alguma coisa especial. Mas a pergunta é se sempre o mágico ele revela os seus segredos, né? Aqui sim, né? Porque eu sei que vocês são meus amigos e estão ávidos pelo conhecimento matemático. Então, o que está por trás disso daí, algumas pessoas já são bastante smart, né? E já pegaram o que é que está por trás. São as equações de Cauchy-Riemann em análise complexa. As equações de Cauchy-Riemann, elas dizem que se eu tenho uma função de variável complexa h, aqui U é a parte real mais I vezes a parte imaginária, então a parte real e imaginária, elas satisfazem o que eu vou chamar de condição de compatibilidade, que na literatura é conhecida como equações de Cauchy-Riemann, ou seja, a derivada da parte real com respeito a x é igual à derivada da parte imaginária com respeito a y, e a derivada da parte real com respeito a y é igual a menos a derivada da parte imaginária com respeito a x. Então, se você pega essas condições de compatibilidade de Cauchy-Riemann, e supondo que aqui é uma função holomorfa, né, ou seja, variável complexa, ela vai ser infinitamente derivável, etc. Então, se você deriva essa primeira equação aqui com respeito a x, derivada implícita, né, os dois lados com respeito a x, e essa daqui, os dois lados com respeito a y, você tem essas duas condições. Se você multiplica por menos e soma, a gente obtém que menos o Laplaciano de U, que é essa soma aqui, ela dá zero. Mas por que ela dá zero aqui? Porque, na verdade, aqui ó, você tem D2V, DY, DX, mas aqui tem D2V, DX, DY. Só que a gente está supondo que ela é holomorfa. Ela ser holomorfa, no sentido da diferenciação complexa, ela vai ser infinitamente diferenciável. Então, aqui você pode aplicar o teorema de Clairaut-Schwartz, que diz que se você tem uma função que é pelo menos C2, ou seja, ela tem duas derivadas, e as derivadas segundas são contínuas, então as derivadas mistas, elas comutam. Então, essa derivada aqui, na verdade, é igual a essa. Então, como ela tem um sinal contrário, ela se anula. Mesma coisa aqui para V. Para V, o que foi que eu fiz? Eu peguei aqui a primeira equação e derivei com respeito a y, e a segunda aqui eu derivei com respeito a x, depois multipliquei por menos e somei. Invoquei o teorema de Clairaut-Schwartz, pela simetria das derivadas segundas, elas são zero. Então, aqui mostra que uma função de variável complexa, a parte real e imaginária, são funções harmônicas. Isso pode ser resumido nos seguintes dois resultados. Analiticidade, ou seja, holomorfia, implica harmonicidade. Se temos uma função de variável complexa, e ela é analítica, ou seja, ela é derivável no sentido complexo, então a parte real e imaginária, elas são harmônicas. Ou seja, o Laplaciano delas vai dar zero. E a recíproca também se verifica. Se você tem uma função que é harmônica, U, então existe uma V, que a gente chama de conjugada harmônica, tal que esse par aqui, ela vai ser analítica. Então, na verdade, o exemplo que eu problematizei e apresentei para vocês são pares de funções, uma função harmônica e a sua conjugada harmônica, e vice-versa. Né? Se você tiver uma, você encontra a outra, resolvendo um simples sistema de EDO, usando o fato dela ser holomorfa e as equações de Cauchy-Riemann. Bem? Então, um segundo cenário onde o operador, a equação de Laplace, aparece de maneira natural. Esse contexto aqui está bem explorado naquele livro de funções harmônicas, tá bem? Que eu apresentei lá da Springer. Bom, aqui eu não poderia deixar de citar também as contribuições do Cauchy, apesar dele não ser um dos personagens principais da minha apresentação, as contribuições dele em análise de equações são significativas o suficiente para eu poder citar essa pequena referência literária dele aí, da Judith Grabner. Quem quiser dar uma olhada, vale bastante a pena. Bom, agora eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, né? Não essencialmente, mas mais para as equações diferenciais. Chama o princípio da minimização de energia ou o princípio de Dirichlet, né? Ele diz o seguinte: se a F ela for contínua e quadrado integrável, tá bem? E a U ela for C2 e contínua até o bordo, né? Suponha esse cenário maravilhoso.
E essa integral aqui, que eu estou batizando de funcional energia, J de U, ela satisfaz essa desigualdade, né? Então, o J de U, ele é menor ou igual do que o J de V para qualquer V C2 contínuo até o bordo, com a mesma condição de bordo da U, né? O que eu estou dizendo aqui em termos práticos? Se eu olho isso daqui como um funcional, ou seja, uma função que está definida em espaço de funções, tá certo? Então, a U, esse U aqui, ele é um minimizante, ele é um mínimo do meu funcional energia, sob um espaço de funções adequadas. Então, sob essa condição aqui, a gente pode fazer aqui, pode calcular o limite limite do quociente de Newton, né? Que por ser um mínimo aqui, esse limite aqui vai ser a derivada direcional no zero, né? Da J de U, que por ser um mínimo e o funcional ser diferenciado, aqui eu estou jogando um pouquinho para debaixo do pano, mas esse funcional é diferenciável. Por ele ser diferenciável e ser um mínimo, esse limite vai dar zero, né? Essa é uma forma de ver. Outra forma de ver é calcular a primeira taxa de variação, T com respeito a T, primeira taxa de variação, o T variando aqui, no zero, tá bem? Que é outra forma de ver em cálculo das variações, tá bem? Isso, por um lado, dá isso. Por outro lado, isso vai dar essa integral aqui, vai dar a integral de gradiente U, gradiente φ, é só fazer a conta, menos a integral de Fφ. Como a U ela é C2, eu posso usar a segunda identidade de Green aqui e grosseiramente passar a derivada, né? Vai ter uma componente de borda, mas o que foi que você fez com a componente de borda? A componente de borda ela se anula porque essa φ aqui, que é uma espécie de função teste, ela zera no bordo. Então, as componentes de borda elas aniquilam nesse processo, então fica só isso daqui. Então, quando você usar a identidade de Green, a componente de borda desaparece, fica só menos Laplaciano de U φ menos F φ. Você coloca o φ em evidência. Então, você tem que, se é um mínimo, então ela satisfaz essa integral aqui igual a zero. E agora, o que você faz? Então, você invoca o seu feitiço predileto lá do Harry Potter, né? O espectro patrono, o feitiço do patrono, para lhe proteger, mais o lema fundamental do cálculo das variações, que diz que se você tem um perfil que é contínuo, na verdade ele diz muito mais do que isso, mas eu estou só simplificando a vida, né? Para não complicar com detalhes técnicos. Então, se você tem um perfil contínuo, tá o quê? A integral de h φ, ela é zero para toda φ ser infinito, ou seja, infinitamente diferenciável, e esse zerinho aqui de subíndice quer dizer que quando a φ chega no bordo, ela já chega sendo zero, bem? Então, se vale isso daqui para toda φ que é ser infinito e suporte compacto, que a gente diz, então não tem outra, essa h é zero. Então, você pode voltar a aplicar esse espectro patrono aqui nessa identidade aqui, você acaba concluindo que menos Laplaciano de U menos F é zero. Se menos Laplaciano menos F é zero, então quer dizer que menos Laplaciano de U igual a F. Então, um mínimo de um funcional energia, na verdade, ele satisfaz a equação de Poisson. Tá bem? Então, eu vou apresentar uma noção um pouco mais enfraquecida de solução, porque nem sempre esse procedimento aqui ele é lícito, esse cenário maravilhoso aqui, ele vai estar presente em contextos práticos. Então, eu preciso fortemente apresentar o que seria uma solução fraca. O que é uma solução fraca para o Laplaciano igual a f? Então, para um domínio que é regular, a gente vai dizer que uma função em H1 ela é uma solução fraca dessa equação, se vale essa identidade integral, né? E essa identidade integral, se vocês estão bem atentos, é exatamente essa identidade que vale aqui. Então, eu poderia ter parado a minha análise aqui, só supondo que a U está no espaço de Sobolev adequado H1 e a F é L2. Então, o mínimo, na verdade, é uma solução fraca, quando eu invoco essa definição aqui do meu problema. E o que seria esse espaço H1 aqui? O H1 é o espaço de Sobolev W12, que também é um espaço de Hilbert, porque vai ter um produto interno, e ele é as funções de ômega em R, tal que AU e todas as derivadas dela, né, as derivadas de primeira ordem, né, de todos os índices, elas são quadrado integráveis, tá bem? Então, é isso. Então, aqui eu usei toda a linguagem de soluções clássicas, mas eu poderia ter parado aqui nessa primeira linha, e, na verdade, o mínimo ela é uma solução fraca da equação de Poisson. Tá bem? Só apresentando que é solução fraca.
Então, o que está por trás de ser uma solução fraca? Quem pensou em uma solução fraca, só explicando aqui, você não precisa ir no oráculo de Delfos, né, para que ele esclareça isso, mas é bem importante para que a gente se convença quando alguém pensa numa definição que é um pouco mais abstrata. O que é que está por trás, né? O que está por trás é o seguinte: se o contexto ele fosse maravilhosamente regular, ou seja, tudo fosse perfeito, a função realmente fosse C2, então, na verdade, aquela definição ela valeria de maneira natural. Então, na seguinte forma, né? Se a U ela é regular, ou seja, se ela é C2, então, se você pega um perfil φ, que é sem infinito suporte compacto, e usa o teorema da divergência, ou a segunda identidade de Green, você tem o seguinte: você tem, por um lado, você pega a equação, multiplica pela φ e integra. É o que está aqui, né? Eu multipliquei pela φ dos dois lados e integrei. Por um lado. Por outro lado, a igualdade do meio é a segunda identidade de Green. Ou seja, se tudo é regular o suficiente, então vale essa identidade. Como a φ no bordo é zero, essa componente desaparece. Então, as componentes de bordo se aniquilam. Então, fica só integral de f φ é igual a integral de gradiente f, produto interno, gradiente φ, para toda φ nessa classe aqui. Então, se tudo fosse maravilhoso o suficiente, então valeria essa identidade aqui no sentido que a gente conhece. Então, a noção de solução fraca ela é pensada exatamente para você recuperar uma identidade pontual, uma identidade que se esperaria, se todo o contexto ele fosse regular o suficiente. Okay? Então, por que há necessidade dessas soluções fracas? Ou seja, ninguém acorda um belo dia e diz, eu vou criar uma noção abstrata de solução porque eu queria ferrar com os meus alunos de cálculo 3, porque eles estão dando bastante trabalho nas aulas virtuais. Não, não é isso que está acontecendo. Então, isso acontece por certas patologias ou impossibilidade de desenvolver resultados teóricos, né? Então, só para ilustrar aqui, o Zaremba, ele, em 1911, ele mostra esse seguinte resultado que é bastante elegante. Se o ômega ele for a bola do Rn, né, removida a origem, e o G for uma função definida no bordo desse conjunto aqui, o bordo desse conjunto é o bordo da bola e a origem, tá bem? De tal sorte que a G ela é 0 no bordo da bola, né, na casca, e ela é 1 no centro da bola. Então, esse problema aqui, ó, bem inocente, menos Laplaciano de U igual a 0 nesse domínio, U igual a G com essas propriedades no bordo desse domínio, ele não admite uma solução clássica, tá certo? Então, só para exemplificar de uma maneira bem simples, o domínio não é nem tão complicado, que tem certos problemas que a gente planteia, né, que a gente propõe, que não admitem soluções que são C2 e contínuas até o bordo. Tá bem? Então, o Lebesgue, não satisfeito, né, eles deveriam competir entre si, sei lá, talvez, né, ele disse, não, eu vou melhorar esse resultado. Então, em vez de ser esse resultado mais simples, apesar de elegante, eu vou provar que existe um aberto em R3 homeomorfo à bola, ou seja, você pode deformar um conjunto no outro, em uma função contínua no bordo desse conjunto, tal que esse problema aqui, ele também não admite uma solução clássica, ou seja, uma solução C2 e contínua até o bordo. Então, essa noção de solução fraca que eu acabei de apresentar, ela é muito conveniente para resolver problemáticas surgidas através dessas patologias aqui. A impossibilidade de provar a existência de soluções clássicas. Então, eu gostaria de apresentar, agora puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, outro contexto de solução que é bastante útil em alguns contextos também, que é o que a gente chama de soluções no sentido da viscosidade. Então, o que é uma solução no sentido da viscosidade, onde é que elas vivem, do que é que elas se alimentam, qual é o programa que elas assistem, se é o BBB, se é a Casa de Papel e etc. Então, uma solução de viscosidade desse problema aqui é o quê? É uma função contínua, observe que ela é só contínua, aí eu tenho que dar sentido a essa identidade aqui, tá bem? É uma solução contínua, então vou dizer que ela é uma subsolução, o respectivamente supersolução é só trocar as desigualdades, tá bem? Então, ela vai ser uma subsolução no sentido da viscosidade dessa equação, se sempre que a gente seleciona um ponto do domínio e uma função φ regular o suficiente, ou seja, C2, para você poder calcular duas variáveis, duas derivadas, perdão, de tal sorte que a φ ela toca a U por cima, então você é autorizado a calcular a equação em φ e no ponto x0 e colocar a desigualdade menor ou igual. Bem? Então,
Então, essa é o que é o ser solução de viscosidade para essa equação. Sempre que você seleciona um ponto do domínio, uma φ, tal que a φ toca a U por cima, aqui, então você é autorizado a calcular a equação na φ, e por ser subsolução vai ser menor ou igual, e se for supersolução, vai ser maior ou igual. Supersolução tocando por baixo, tá bem? E se é uma subsolução e uma subsolução, se for simultaneamente isso, a gente chama de solução. Então, geometricamente, o que está acontecendo é isso daí. Ó. Isso aqui tem um gráfico da φ, né? Ela é só uma função contínua. Aqui é o caso da subsolução, você está tocando por cima. Aqui é o caso da supersolução, você está tocando por baixo. Quando acontece isso, você é autorizado a calcular a φ, que é regular o suficiente, por isso é que a φ tem que ser C2, o operador de segunda ordem. Então, quem vai atuar no operador não é U, é a função teste que está tocando a U naquele ponto. Então, você é autorizado a calcular o operador na φ nesse ponto e obter menor ou igual a zero no caso de subsolução e maior ou igual a zero no caso de supersolução. Aqui eu fiz de maneira abstrata, mas esse F bem genérico aqui, no nosso caso, é o menos Laplaciano de U menos a F. Tá bem? Então, um esclarecimento aqui sobre a consistência da definição. Novamente, quem pensou nesse tipo de coisa, ele pensou de tal sorte que se estivéssemos num contexto bastante regular, poderíamos recuperar a definição. Então, vamos supor que a U ela é regular, ou seja, ela é C2, que ela satisfaz a equação pontualmente, que você tem uma função teste de tal sorte que a U no x0 toca a U por baixo, né? Ela toca a U por baixo. Então, a gente está nesse contexto aqui, né? Então, a gente tem que provar que nesse contexto, no x0, que é o ponto de toque, vai ser maior ou igual a zero. Ou seja, menos o Laplaciano da φ em x0 vai ser maior ou igual do que a f em x0. Será que isso é verdade? Então, vamos lá, né? Então, suponha que você tem esse cenário aqui. Agora, defina ômega para ser a diferença. A diferença, a U é C2, a φ é C2, então a W é C2. Além disso, por essa condição aqui geométrica, perdão, a W ela é maior ou igual a zero, e ela é igual a zero no x0. Então, o x0 é um ponto de mínimo local. Então, você tem que a função é não negativa, tem um ponto de mínimo local e ela é regular. Então, cálculo 3 diz que nesse ponto o gradiente é zero e que a hessiana é uma matriz positiva definida. Então, isso a gente sabe de cálculo 3, ou cálculo vetorial, cálculo de várias variáveis, que você preferir, né? O gradiente é zero, um ponto de mínimo local, e a hessiana ela é positiva definida. Então, vamos lá, isso por um lado. Por outro lado, quem é o Laplaciano da x0? O Laplaciano da x0 é pela linearidade, o Laplaciano da U em x0 menos o Laplaciano da φ em x0. Isso por um lado. Por outro lado, o Laplaciano ele tem uma natureza não variacional. Lembra que o Laplaciano é simultaneamente a divergência do gradiente, o traço da hessiana? Então, aqui eu vou usar que ele é o traço da hessiana. Então, ele é o traço da hessiana de W em x0. Só que a hessiana de W em x0 é não negativa. Então, uma matriz que ela é não negativa, então, depois de um processo de diagonalização, você pode mostrar que todos os elementos da diagonal principal dela, né, depois desse processo de diagonalização, elas são não negativas. Então, se você fizer o traço dessa matriz, que é a soma desses elementos da diagonal principal, soma de coisas não negativas é não negativa. Então, aqui o que é que eu faço? Eu passo o Laplaciano aqui da esquerda para a direita, passa aí da esquerda para a direita, só que menos Laplaciano de U em x0 é igual a quem? Pela equação, é igual a f de x0. Que é exatamente o que a gente esperava. Então, essa red pill aqui que vocês acabaram de enfrentar, ele diz o seguinte, que é o que a gente chama de consistência da definição. Sob um contexto regular, uma solução clássica é uma solução de viscosidade. Da mesma forma que lá atrás, uma solução clássica é uma solução fraca. Bem? Então, aqui eu recomendo essa referência do Nikos Katsourakis, e ela é bem recente, de 2015, que ela faz uma pequena introdução sobre solução de viscosidade para equações totalmente não lineares e aplicações de cálculo de variações em L infinito, né? Uma referência bastante interessante. Então, tem todo um guia do mochileiro das galáxias aqui para essa teoria de operadores da forma não divergente, né? Você pode se perguntar e ter a resposta sobre questões de existência, unicidade, regularidade e estabilidade.
Então, o guia de bolso aqui é esse paper, que é bastante clássico, né, do Crandall e Chi-Lyons. E o Crandall é um dos pais dessa teoria no sentido da viscosidade, né? Aliás, vamos dar o crédito correto, né? O Crandall e o Lyons, né? O Lyons aqui é o Pierre-Louis de Lyons, né? Então, eu queria aplicar essa teoria não exatamente a teoria de viscosidade, mas a teoria de operadores da forma não divergente de um contexto que é bastante curioso, né? Que, a princípio, quando alguém olharia, nunca pensaria que iria aparecer uma equação diferencial nesse contexto. Então, suponho que você é um turista e que você está em Maceió e está desorientado. Então, você não tem celular, não tem GPS, não tem nada. Então, a pergunta é o seguinte: você quer chegar à praia. O objetivo, o goal, é chegar à praia, né? Chegar à praia aqui. A praia. Praia aqui no mapinha de Maceió. Então, em cada esquina, o que é que você vai fazer? Você vai decidir de maneira aleatória, ou seja, não tem nenhuma influência, tá bem? Se você segue para o quarteirão da frente, se você vai para o quarteirão de trás, se você caminha para a esquina da sua direita ou caminha a esquina para a sua esquina da esquerda, certo? É claro que aqui a gente está certa restrição, supondo que a cidade é como se fosse um plano cartesiano, que as ruas fossem paralelas, para simplificar a coisa, né? Para que esse tipo de procedimento aqui ele fosse matematicamente lícito, né? Então, a pergunta é, dado que você inicia um ponto genérico do interior da cidade, qual é a probabilidade, observe, qual é a probabilidade de chegar na praia antes de cruzar os limites de Maceió? Eita lasqueira! E aí? Como é que a gente faz isso? A gente tem que matematizar a coisa, né? Então, para se responder tal questão, a gente vai utilizar expectativa condicionada. Então, se você está parado num ponto XY do interior de Maceió, então vamos chamar de UH de XY a probabilidade de você estar nesse ponto, né? Então, você pode, estando aqui no XY, você pode saltar para a esquina de cima, né? Que é o XY mais H, para de baixo, que é o x, y menos h, o da direita, que é o x mais hy, e o da esquerda, que é o x menos hy. Onde isso daqui é o passo do quarteirão, né? Ou seja, é o tamanho dessa medida que você vai ter de saltar de um ponto para outro, tá certo? Só que aqui, como é expectativa condicionada, a gente vai implementar aqui uma condição isotrópica, né? Então, eu não vou dar preferência a nenhuma direção. Então, eu vou com 1/4 de probabilidade para cima, 1/4 de probabilidade para baixo, 1/4 de probabilidade para a esquerda e 1/4 de probabilidade para a direita. Tá bem? Então, como é uma expectativa condicionada, então a probabilidade de eu estar nesse ponto é igual a 1/4 de eu saltar para a direita, 1/4 de eu saltar para a esquerda, 1/4 de eu saltar para cima e 1/4 de eu saltar para baixo. Bem? E agora o que é que a gente faz? A gente faz pega esse 4 aqui, multiplica para cá e passa ele para a esquerda. Para a direita, perdão. Aí você escreve dessa forma. O 4H, o subíndice H, você escreve como menos 2UH e menos 2UH, tá bem? Só voltando aqui, para que a mão não seja mais rápida que o olho, tá bem? O 4 que estava aqui, eu multipliquei para aqui, tem 4, eu passo para aqui. Então, eu distribuo menos 2 para esses dois aqui, essas duas primeiras parcelas, e menos 2 para essa segunda. Bem? Então, por que eu faço isso? Porque fazendo isso, fica mais fácil de vislumbrar com o que é que isso aqui se parece. Então, uma vez que você faz isso, e H é o tamanho desse passo, então o que é que você tem que fazer? Você tem que ver o comportamento infinitesimal desse passo, ele fica cada vez pequeno. Você pode pensar de duas formas, né? Você pode pensar que isso daí é como se fosse uma partícula se movendo, mas eu não quero que seja uma partícula, seja um turista, né? A outra forma é de você dar um zoom pequeno e você ver cada vez de mais longe a cidade de Maceió. Então, esse H aqui, ele fica cada vez mais pequeno, né? No seu ponto de vista ocular, tá bem? Então, o que a gente faz é ver essa visão mais macro, só que com o H, quando você faz essa ampliação, o H ele tem a tendência de ficar mais pequeno e a gente vê o comportamento infinitesimal disso daí. Então, o que é que você faz? Você pega essa igualdade e divide por H ao quadrado, dos dois lados, né? Aqui não importa. Aqui
fica ok, aqui fica ok, fica essa expressão aqui da linha 1. Por que eu fiz isso? Porque se você fez o curso de cálculo numérico, tem uma parte lá que é expansões de séries de Taylor e etc., você vai conseguir, de uma certa medida, não é uma necessária, mas eu estou aqui para isso, né? Observar ou enxergar que essa quantidade aqui e essa quantidade aqui, elas são o quê? Elas são as discretizações das derivadas segundas de U com respeito a X e as derivadas segundas de U com respeito a Y. Okay? Então, quando o parâmetro H for para zero, essa U de H, que é a probabilidade discretizada, vai convergir em certo sentido para U, quando o H vai para zero, e isso daqui é a discretização da derivada segunda com respeito a X, então essa quantidade converge para essa quantidade, e essa quantidade, esse quociente aqui, converge para essa quantidade. Só que isso daqui é o quê? É o traço da hessiana. E o traço da hessiana é o quê? É o Laplaciano. Então, nesse processo infinitesimal, você acaba descobrindo que U, que é a probabilidade do turista se mover nesse movimento randômico, só que isotrópico, ele satisfaz uma função harmônica. Então, qual é a probabilidade, né? Então, a probabilidade é a solução U que satisfaz esse seguinte problema de Dirichlet, né? E por que eu apresentei a solução no sentido da viscosidade? Porque o que formaliza todo esse procedimento que eu fiz anteriormente é a teoria de soluções no sentido da viscosidade. Então, a probabilidade vai ser uma função harmônica na região de Maceió, ela vai ser 1 na região da praia, porque você não quer chegar na praia, então eu quero 100% estar na praia. Então, 1 na região da praia, e eu não quero estar no complementar da praia. Então, 0 no complementar da praia. Bem? Então, um exemplo aí, onde a teoria de operadores na forma não divergente, soluções de viscosidade, elas vêm à tona através desse problema do turista aleatório, né? Então, aqui tem um exemplo simples de esse passeio aleatório com 250 passos e com 25 mil passos, né? Deixa eu tentar aqui fazer a ilustração para vocês. Eu espero que seja possível. Vai dar certo. Rapidinho. Fazer a ilustração aqui é como se fosse o turista, uma partícula andando de maneira aleatória, né? Até que ela saia do domínio, né? Quando ela sai do domínio, ela para. Pronto. Então, em 2.500 passos, ela começa mais ou menos aqui no centro, faz todo esse random walk, né? Que é o passeio aleatório, até sair em uma certa parte da região. Bem? Voltar aqui, voltar aqui. E aqui tem uma ilustração, eu recomendo que vocês dêem uma olhada lá no Wikipedia, que ele faz a ilustração também com 25 mil passos. Vai ser um pouquinho mais demorado, mas é bastante interessante ver que uma partícula roda, mas em algum momento ela vai sair do domínio. Então, para a equação de Laplace, a gente viu 3 noções diferentes de soluções, né? A gente viu solução clássica, solução fraca e solução no sentido da viscosidade. É claro que solução clássica é uma solução fraca e solução clássica é uma solução no sentido da viscosidade. E a recíproca? A recíproca é verdade, desde que você tenha certas condições, né? Por exemplo, se o domínio é suficientemente regular. Porque a gente viu que a recíproca aqui não era verdadeira, nos exemplos do Zaremba e do Lebesgue, porque falhava uma certa topologia do domínio. Então, essa questão das equivalentes soluções, eu recomendo esses 2 artigos aqui, do Jutinin, Lindqvist e do Manfredi, tá bem? Ele é um pouco mais antigo, remonta a 21 anos atrás. E tem esse paper esse trabalho aqui, esse manuscrito mais recente, que é dos meus amigos, né? A Maria Medina de la Torre e do Pablo Ochoa, né? A Maria Medina de la Torre é da Universidade Autônoma de Madrid e o Pablo Ochoa é da Universidade de Mendoza, na Argentina. E a Medina é da espanhola. Então, eles fazem essa equivalência de soluções para operadores muito mais complicados do que o Laplaciano, né? Para aqueles que estão interessados, vão em frente. Então, para terminar minha apresentação, eu teria quantos minutos, Laís? Uns 5 minutos, João. Tranquilo para você? Acho que dá. Então, vamos lá, né? Obrigado. A gente comeu 6 minutinhos do seu início, né? Pode continuar aí, não tem problema não. Tá bom? Beleza. Então, obrigado, Laís. Então, eu vou falar um pouco sobre o problema de obstáculo, né? Então, em física matemática, o que é o problema de obstáculo? Ele consiste em encontrar uma posição de equilíbrio de uma membrana perfeitamente elástica, né? Que a gente pode, acima de um certo perfil, que é
bendito obstáculo, perdão, que essa membrana a gente pode pensar, para simplificar a coisa, né? Quando você diz pode ser pensada como, é para que a gente possa utilizar as ferramentas matemáticas para simplificar o processo, né? Essa membrana, ela que está acima desse obstáculo, né? Numa posição de equilíbrio, né? Perfeitamente elástica, pode pensar como um gráfico de uma função U num domínio ômega, com uma condição de bordo fixa. Então, você tem um certo arame, né? Então, repousa essa membrana em cima do obstáculo, a condição de bordo está fixa. Ela está sujeita a uma força transversal, F, pode ser uma força da gravidade, atrito, etc. E ela tem a restrição de que ela tem que sempre estar acima do obstáculo, né? Então, esse primeiro desenhozinho aqui, unidimensional, já reflete isso, né? Essa função aqui, que está por baixo, é o obstáculo. Aqui tem uma condição fixa, que ela é zero, né, nesse intervalo, e ela está perfeitamente encaixada aqui em cima do obstáculo, né? Essa é a sua posição de equilíbrio. Bem? Então, a posição de equilíbrio, ela vai ser, matematicamente falando, a posição que minimiza a energia potencial envolvida nesse processo, né? Então, aqui eu tenho uma região, que é o meu ômega, aqui eu tenho o obstáculo, que é essa φ, e aqui eu tenho a membrana com uma condição de bordo fixa, ela está repousando no estado de equilíbrio em cima desse obstáculo. Então, aqui surgem duas regiões. Surge uma região de contato, né? E uma região de transição, que a gente chama de fronteira livre. Por que fronteira livre, né? Porque, na verdade, essa região ela não é a priori fixa, né? Eu não sei, não sabemos determinar previamente qual é essa região quando ela é formada, né? Porque, na verdade, ela depende de vários fatores, né? Ela depende de propriedades da U, propriedades do domínio, propriedade da F e da própria φ, bem? Então, para a gente calcular a energia da membrana, a gente tem que levar em consideração a parte que está sendo esticada e a parte que está sendo em repouso, né? Então, matematicamente, ficaria isso daqui, integral sobre ômega da raiz quadrada de 1 mais o gradiente de U ao quadrado menos 1, né? O fato de ser pensado como um gráfico é exatamente para eu poder invocar essa parte aqui, né? Se você já estudou a área de um gráfico, etc., isso daqui remonta exatamente essa parte, tá bem? Mais a influência dessa força transversal, mais a integral de F vezes U, tá bem? Então, aqui eu vou fazer uma pequena simplificação para facilitar a nossa vida. A gente vai supor que o gradiente é pequeno, né? Para quê? Para que essa raiz quadrada aqui, que é grosseiramente uma função raiz quadrada de 1 mais S, eu posso expandir ela em série de Taylor até a primeira ordem. Então, eu expando ela em série de Taylor, eu pego um truncamento. Então, se essa quantidade aqui é pequena, eu posso considerar uma boa aproximação dessa raiz quadrada com uma expansão de Taylor de primeira ordem. Então, essa raiz quadrada, se o gradiente é pequeno, isso é aproximadamente a expansão de Taylor até a primeira ordem, tá bem? Então, você passa esse menos 1 aqui para a esquerda, que é exatamente o integrando. Então, o integrando fica só metade da norma do gradiente de U ao quadrado, mais esse termo aqui que é a influência dessa força transversal. Então, no fundo, matematicamente, para encontrar uma solução do problema do obstáculo, que é essa posição de equilíbrio da membrana perfeitamente elástica, o que a gente tem que fazer é resolver um problema de minimização de energia sobre um espaço de funções adequados, tá certo? Que é as funções no espaço Sobolev H1, eu apresentei antes para vocês, acima desse perfil φ, que é fixo, com condição de bordo G. Então, isso é um conjunto convexo. Isso significa o quê? Se você pega duas funções aí, a combinação convexa ainda está no conjunto, tá certo? Onde o T aqui varia de 0 até 1. Quando é 0, você está na U2, e quando é 1, você está na U1, tá certo? Você poderia pensar como as funções como os dois pontos. Essa combinação convexa é um elemento genérico entre o 1 e o 2, tá bem? Aqui, para simplificar a vida, a φ ela é C2, a G é um dado de bordo contínuo e a U ela é positiva e limitada, tá bem? Então, fisicamente, você tem duas quantidades aqui, né? A primeira, que é esse termo quadrático, é a energia potencial elástica, e o segundo termo aqui é a energia potencial gravitacional, tá bem? Então, o que a gente sabe, né? Dá para a gente provar o seguinte, perguntas que surgem daí. É possível provar que existem minimizantes para esse problema de obstáculo? Porque encontrar uma solução de obstáculo remontou a você provar a existência de um minimizante e um problema de minimização no espaço admissível, né? Funções admissíveis. A primeira pergunta é a existência de minimizante? Sim, você pode aplicar o método direto do cálculo das variações de análise funcional.
Tais minimizantes, qual é a equação de Euler-Lagrange que eles satisfazem, né? Então, eles satisfazem no sentido fraco, que eu apresentei para vocês antes, né? Laplaciano de U menor ou igual a F em todo o domínio. E aqui é que vem a diferença do problema de minimização de energia lá atrás, né? O Laplaciano de U é maior ou igual a F, onde a U está desprendida do obstáculo. Essa é uma curiosidade, né? Na região de não contato, o Laplaciano é maior ou igual a F. Em qualquer ponto do ômega, ela é menor ou igual a F. A U ela vai estar acima do obstáculo e ela é igual a G no bordo. Então, outra pergunta pertinente é quão regular podem ser tais minimizantes, né? Eles são contínuos, eles são Lipschitz, eles são C2, se o obstáculo é C2, eles são Holder contínuos e etc. Então, com respeito à existência, vocês podem dar uma olhada no livro do Chaim Brezis, de análise funcional, um clássico, né? Que antes era só em francês, mas agora está em inglês, que podem aprender esse método direto do cálculo das variações para provar. E tem esse livro aqui também da professora Noemi Volance, da Universidade de Buenos Aires, que é sobre problemas de fronteira livre, e acho que o último capítulo trata do problema de obstáculo, e ela prova exatamente a existência do problema de obstáculo, provando um resultado abstrato de análise funcional. Então, para finalizar aqui, acho que em 2 minutos, talvez 3 minutos, eu vou tentar propor o problema de uma forma que a gente possa aplicar um resultado abstrato para provar a existência. Então, esse funcional energia ali, eu vou olhar ele como uma forma bilinear menos uma forma linear, tá bem? Onde essa forma bilinear A aqui, o A de WV é quem? A integral do gradiente W, produto interno gradiente V. E o L é quem? O L é menos a integral de FV, tá bem? Então, eu estou escrevendo funcional energia de uma maneira smart, né, de uma maneira inteligente, como uma forma bilinear, menos uma forma linear, tá bem? Então, para que isso? Então, agora eu vou considerar que o zero é um minimizante, bem? Eu suponho que o zero é um minimizante. Como o K, que é o conjunto das funções admissíveis para o problema de minimização é convexo, e o é um minimizante, por o zero ser minimizante, então o funcional atuando, né? O J de U0, por ser mínimo, né? É menor ou igual do que o J de qualquer coisa, desde que esteja no conjunto de funções admissíveis, né? Então, se o W está em K, e o U0 está em K, e o K é convexo, então qualquer combinação convexa está em K. Então, a importância do K ser convexo, para que você, na hora de selecionar esse perfil aqui, que é uma combinação convexa entre o U0 e o W, ele ainda está em K. Então, essa desigualdade aqui ela é verificada. Então, o que é que você faz aqui nessa primeira linha? Passa o J de U0 para a esquerda, foi o que eu fiz aqui. Aqui eu destrincho, né? Quem é 1 menos epsilon U0 mais epsilon W. Você escreve dessa forma. E aqui aplica a bilinearidade da J, né? Quando você aplica a bilinearidade da J e escreve explicitamente quem é a J de U0, né? Quem é a J de U0 usando essa expressão, então o que vai sobrar é o quê, né? Essa linha 2 aqui é escrevendo explicitamente quem seriam cada um desses termos, né? O L de U0 vai cancelar com o L de U0 aqui, pela linearidade, e o que vai sobrar é só epsilon ao quadrado dividido por 2, o A em W menos U0, W menos U0, né? Mais epsilon A de U0 menos essa diferença, menos L de U0 menos W, tá bem? Aí o que é que você faz? Esse epsilon aqui é uma constante positiva entre 0 e 1. Então, você pode dividir por epsilon e passar o epsilon para 0. Então, se você dividir por epsilon e passar o epsilon para 0, o que a gente consegue é essa desigualdade aqui, que ela pode ser reescrita dessa forma, que é o que a gente chama de uma desigualdade variacional, porque aqui, ó, esse A é uma integral e esse L é uma integral. Então, você tem uma desigualdade variacional. Então, se o 0 é um ponto do teu convexo, que é um minimizante do teu funcional, então, na verdade, ele satisfaz essa desigualdade variacional. Então, provar a existência de soluções para o problema de obstáculo se resumiu a provar a existência de soluções com desigualdade variacional. Então, veja bem, a gente começa com um problema com apelação puramente física, transforma ele através de uma linguagem matemática em uma questão abstrata, e as soluções desse você resolve através de um teorema abstrato de análise funcional,
que aqui eu dou a existência, unicidade e estimativas para soluções desse problema. Então, se o ômega ele é aberto limitado, o dado de bordo está nesse espaço Sobolev, o obstáculo é L2 e a força transversal é L2, então vai existir uma única U0 no conjunto de funções admissíveis, tal que satisfaz a desigualdade variacional. Se satisfaz a desigualdade variacional, então é a solução do problema do obstáculo. Além disso, você tem uma estimativa com respeito à norma da U, né? A norma da U no espaço Sobolev H1 é menor ou igual que uma constante universal, ela só vai depender da dimensão e da φ, vezes a norma da FL2 mais a norma da GH1, tá bem? Então, para finalmente terminar aqui, a última questão com respeito à regularidade. A gente sabe que a U ela satisfaz no sentido fraco essa equação aqui. Então, o obstáculo ele influencia o quão regular, o quão boa pode ser a U, né? Então, se você piora as propriedades do obstáculo, a U ela piora acompanhando essa piora das propriedades do obstáculo. Então, o melhor que a gente pode ter é esse cenário aqui, ó. Se a φ é C1, ou seja, isso em linguagem matemática de análise, quer dizer que a φ ela tem duas derivadas, mas a derivada segunda ela é descontínua, ou seja, ela é só limitada, não é contínua, tá bem? Então, a U ela vai ser, no máximo, tão regular quanto o obstáculo. Isso é um resultado clássico do Frenzel, do Kindelhofer e do Nirenberg. Esses resultados podem ser encontrados nesse livro do Caffarelli, sobre o problema do obstáculo, e esse livro clássico aqui do José Francisco Rodrigues, que é um português especialista em problemas de fronteira livre, problemas de obstáculo em física matemática. E, por fim, eu queria recomendar as palestras do Alessio Figali sobre o problema de obstáculo, que ele é um analista, edepista, que trabalha bastante nisso, trabalha em outros temas também, né? Aqui eu recomendo a palestra da medalha Fields, que ele deu em 2018, no Rio de Janeiro. Eu estava lá presente, eu tive esse prazer de assistir a palestra dele. O Alessio Figali, para quem não conhece, né? Ele é um dos medalhistas Fields que ganhou a medalha Fields em 2018. E a medalha Fields está para matemática, assim como o prêmio Nobel está para algumas ciências exatas, da natureza, economia, paz e etc. Bem? Aqui eu deixo algumas referências em português, porque a maioria foi em inglês, né? Alguém poderia perguntar, não, mas você não está recomendando nada em português? Tem textos interessantes em português para quem gosta de equações diferenciais, etc. Esses dois artigos aqui do Diário Guedes de Figueiredo, na Revista Matemática Ibero-Americana, essa dissertação aqui da Ana Raquel Brits Gonçalves, tá certo? Do Instituto Superior Técnico. Essa outra dissertação aqui sobre desigualdades variacionais, essa dissertação aqui é sobre o problema de obstáculo, do Daniel Gutierrez, da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, bem recente, 2013. Esse livro aqui, que é bastante gostoso de ler, do Augusto Pôncio, Métodos Clássicos em Teoria de Potencial. Quem quer aprender sobre teoria de potencial, estado da arte, etc., é uma excelente referência. O PDF está disponível na internet. E sobre a interação entre probabilidade e equações diferenciais, eu recomendo esse artigo aqui do meu amigo Julio Rossi, da Universidade de Buenos Aires, que é Jogos de Cabo de Guerra e Equações Diferenciais Ordinárias. Equações Diferenciais Parciais. Certo? Muito obrigado, pessoal. Eu me desculpo se eu me atrasei. Espero encontrar vocês em breve, ou na Universidade de Viçosa ou na Unicamp. E foi isso. Muito obrigado. Foi um prazer compartilhar todo esse conhecimento com vocês. A gente que agradece, João, por essa excelente palestra, e aí eu te peço obrigada, né? Te falo obrigada 1000 vezes ainda por ter tornado uma coisa que é tão complicada em geral num conhecimento super acessível. Obrigada por esse cuidado. Tenho certeza que foi muito... Pela oportunidade de falar para um cenário tão amplo de pessoas aqui, especialistas e jovens matemáticos e matemáticas. Obrigada demais. Com certeza foi bem motivacional a palestra. E aí eu queria abrir um espaço. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Não. Então, vamos agradecer ao professor João. Todo mundo puder ligar o fone aí. Obrigado. João, mais uma vez eu agradeço e espero recebê-lo aqui em breve, numa oportunidade presencialmente, tá bom? Estou à vossa disposição. Não me chame não que eu vou. Comer um doce de leite.